Já teve uma conversa uma vez com a Natália, partiu um contato que a Raquel fez com ela, e aí a gente convidou todos os conselheiros da época. A gente não tinha um contato ainda com o poder público, a gente nem sabia quem ia ser o poder público, a gente já cobrava quem são os indicados, e a gente não sabia quem eram vocês. E ela esclareceu muitas coisas. A gente fez uma live e a participação fui eu, Raquel e Rosane. Os outros conselheiros não tiveram presentes. E a Rosane também organizou essa reunião aqui. E ela tem muitos anos de experiência. Então, como a gente está assim desse jeito aqui, mais próximo, é uma grande oportunidade, apesar de a gente não ter um efetivo grande igual o dia da live. Mas o importante é que hoje a gente já avançou bastante e avançamos também por coisas que ela comentou com a gente. E ela já teve junto com o Sadi, a experiência de conselho foi junto com o Sadi também. Então é o momento da gente escutar e perguntar. Eu não sei como você quer... Inclusive aquela comissão de implantação... Exatamente. Isso é um outro detalhe muito importante. Foi a ideia dela, que ela esclareceu pra gente quando a gente estava preocupado com a falta de conselheiros, porque na própria conferência teve gente que não foi eleita porque só tinha uma pessoa e não tinha suplente. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Gente, atraso. Sem problema, a gente começou agora. E aí foi graças a Natália, com as coisas que ela esclareceu pra gente, ela sugeriu a gente fazer essa comissão de implantação. E aí na sequência foi saindo gente, a gente tinha que preencher essas pessoas, e foi graças aos esclarecimentos dela que muitos suplentes que existem hoje são por causa da conversa com ela. Não existiriam esses conselheiros que existem hoje se não fosse a conversa com ela. Então o principal é isso, e uma conversa muito boa, e ela pode falar por si. Eu vou ficar em pé para poder às vezes pegar aqui a câmera. Vem assim pra Maricá. Eu tô apaixonada por Maricá. Eu falei que eu tinha até me atrasado um pouco. Você não conhecia? Você já conhecia? Não conhecia. Que horror, né? Não conhece ainda. Nem conheço, né? Só o pouco que eu vi eu já fiquei encantada, né? Com aquele mar aberto, aquela coisa incrível, mais as pedras. Bom, gente, eu agradeço muito por todos vocês por estarem aqui, né? Agradeço o Sadi, principalmente, porque eu estive conselheira de dança na Câmara Setorial de Dança, no momento que ele era conselheiro da Câmara Setorial de Teatro e Circo, e se tornou presidente do conselho, né? Então eu agradeço muito o Sadi pela chance de estar com vocês, do Sadi estar com a gente. Eu começo já falando sobre isso, né? A importância de ter o poder público, né, apoiando. A gente estava tendo uma conversa informal, né, Luciano? A importância desse poder público apoiar o conselho. O que eu deixei bem claro na outra live é que o conselho ele é livre, né, para caminhar com as próprias pernas. Ele é fundado, ele é anunciado, ele é fundado, regimentado dentro do município, apoiado pela Secretaria das Culturas, mas de verdade ele tem o próprio trajeto, ele tem a própria caminhada, ele tem as próprias pernas, então ele pode fazer tudo que ele precisa, politicamente falando, por ele próprio. Ele não precisa andar, como eu falo lá em Niterói, que a gente não é muleta, né? Eu falei até isso para vocês, eu deixei bem claro. Nós não somos muleta para a Secretaria das Culturas, e no caso lá em Niterói, a Fundação de Arte, né? Eu não sei se Maricá tem Fundação de Arte, não, só a Secretaria, né? Então, a gente não é muleta para eles, né? Então a gente tem que andar com as nossas próprias pernas, mas precisa dessa parceria, precisa principalmente desse diálogo com a Secretaria das Culturas. Esse diálogo é importante porque os equipamentos culturais eles vão ser utilizados pelo Conselho para fazer as reuniões setoriais, para fazer as conferências, seminários como esse aqui, né? Eu até falei lá fora que se o CEL resolvesse que hoje não ia abrir para o Conselho, não ia ter espaço, vocês iam ter que escolher um outro espaço, um outro equipamento cultural, um outro equipamento público, para poder chegar a fazer esse seminário de hoje. Então, se a gente não tiver essa parceria, esse diálogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, sozinhos não andamos de forma alguma, né? E isso é importante eu frisar, porque nós passamos por momentos, inclusive o Sadi está aqui, que
que passou por momentos muito difíceis, né, na época do conselho. O nosso conselho em Niterói existe há 14 anos, né, 14 anos. Eu sou conselheira fundadora, acho que Sadi também, né? Nós somos conselheiros fundadores, né? Da sociedade, dessas necessidades de uma criação de uma Câmara. Sim. Isso é feito numa conferência? Principalmente, tem que ser votado em pleno, tem que ser legitimado. Leva a comunicativo e vota na conferência. E aí, votou, pode se criar? Pode se criar. Se tiver Pode se criar. Se tiver aprovação. Né? Legal. Aí vocês podem ter uma nova Câmara Setorial. Então a gente tem essa né, que foi desmembrada. Nós temos uma outra também que é da artesanato. A Câmara de Artesanato era artesanato e economia solidária. E também desmembrou, ficou economia solidária Mas vocês têm uma Câmara de Economia sim. Agora nós temos. E agora elas estão desmembradas. Então elas têm mais essas duas. E tem mais uma, que é dos. Como é que é o nome? Essa foi novíssima, foi votada na conferência, eles trouxeram pra gente, eu esqueci o nome, gente. Pontos e pontões de cultura. O pessoal da capoeira. Então eles podem entrar com o ponto de cultura, né? Na setorial também e na capoeira. Aí depende de como eles vão administrar isso agora, né? E capoeira também não seria dança? Desculpa a ignorância. Sim, aliás, a gente teve problema com isso. Não foi luta. Não, luta não é, né? Jogo, diz que é jogo. O problema caiu no meu Dança, jogo, né? Um problema seríssimo que nós tivemos lá na época, nós éramos. Na época a gente já era conselho. Eu também estava, né? Olha, a gente teve um problema seríssimo porque eles se autodenominaram dança. Então eles atacaram a minha Câmara Setorial. Né? Que é dança contemporânea, né? E eles são de fato, né? Eles podem estar em dança, eles podem estar em várias coisas, aliás, né? Da campanha afro, né? Eles podem ser o que eles quiserem. E aí, eles numa eleição, lá no Ingá, na Aureliano Leal, bicho, eles levaram ônibus para votar. O conselheiro, me desculpa quem acha isso, quem é a favor de nós, conselheiros, termos prolabore, isso é uma cagada infernal, não é para ter prolabore, vocês têm que estar aqui pela coisa em si, entendem? Vocês têm que gostar da questão ali, de se empenhar em políticas culturais, em construir políticas culturais, né? Isso é a nossa vontade, esse é o nosso poder, o potencial do Conselho não é virar Secretaria das Culturas, não é virar Fundação de Arte, é brigar pelo poder que o povo tem, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer, não é uma coisa romântica da Natália, como presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural de Niterói, nem como conselheira de dança. É uma coisa que tem que ser mantida, porque senão a gente acaba... primeiro, fica inviável porque a briga pelo poder, né, e pela essa coisa, essa rinha de poder vai ser muito maior do que o que a gente está passando. Então a gente tem que sair disso. E esse conselho, Natália, tem muito a ver com o que você falou agora, a perseverança, a vontade, a briga. E era um conselho muito ideológico, muito forte, com a ideologia, digo no sentido não definido partidário, mas a ideologia do grego mesmo, né, de ideias. Que tanto é que nós fizemos a lei. Lembra, nessa questão, fizemos a lei de incentivo fiscal do ISS e do IPTU, que a gente acrescentou. Isso não foi legitimado naquele governo, que ele não aceitou. Foi um pouco depois. A gente fez a lei do município. A gente fez a lei de incentivo fiscal. A partir de vocês, então, a lei do incentivo fiscal e qual é a outra? O que a Andréia está fazendo, está se baseando nessa lei de Niterói que nós fizemos. Essa que ela está, que a Andréia citou. E um papel importante do conselho, a Natália vai falar melhor, de que as reuniões com o empresariado, o conselho, Secretaria de Cultura, usar os equipamentos como esse ou outros equipamentos que nós temos para trazer o empresariado para discutir. Uma coisa que eu queria só voltar para a Natália, lembrando que Niterói tem uma Câmara Setorial ligada ao empresariado. Tem ainda, Natália? Ou já saiu? Não. Que era o Vitor Devolvo, você lembra na época? Não, o Vitor era de produção. É de produção. Não, a gente tem de equipamentos privados. Nós temos uma Câmara Setorial que é equipamentos públicos e privados.
tá lá, tem a parte dos conselheiros, só que não tem nenhum conselheiro. Eu não sei se tem a obrigação. E é isso aí, o conselho, quando ele existe, ele vai fazer isso, né? Mas assim, o que é importante pensar, na última fala sua, é que o sistema federal tem que ser descido até a sua realidade. A gente não pode se espelhar, a gente se espelha lá em cima, busca lá em cima, mas a nossa realidade é aqui dentro do município. Isso é uma coisa que o conselho tem que entender, tem que escrever, vai redigir seu próprio em consenso, espero, né, que votem, consigam votar e escrever, redigir em consenso o regimento interno, de acordo com a cara da cidade, com a cara de vocês e não com a cara de Niterói, por exemplo, né? E outra coisa, as pessoas falam, porque na cidade tal tem isso, incentivo disso. Cara, vocês têm que parar de achar que a Secretaria das Culturas, a Fundação Arte e Secretaria das Culturas vai ficar fazendo projeto para vocês. É o contrário. Vocês é que tem que propor, construir os projetos. Se você sabe que Santos tem várias leis, tem várias coisas construídas para o audiovisual, assim como Niterói também está começando com essa vibe, é porque o conselho deles, é porque a galera se reuniu, pode nem ser um conselho, e propôs isso, entendeu? Não é a secretaria que vai propor pra gente, Natália, vem cá, eu quero fazer um festival de dança internacional em Niterói. Não é a secretaria que tem que fazer isso, somos nós. Isso faz da setorial. Né? Nós temos que fazer. A gente tem que chegar lá e falar, Sadia, quero que tenha um festival de cinema internacional. Quero que tenha um festival de audiovisual nacional, em Maricá. Mas isso pode ser constado dentro do Plano Municipal de Cultura. Claro, tudo vai estar dentro do plano. Lá em plano. Angra dos Reis, eles têm um fundo, de cultura. É o fundo municipal. Não fica achando que vai ser só o conselho que vai gerir isso não, tá? Porque as pessoas têm essa coisa romântica, essa ideia de que o conselho vai ter o fundo e o fundo vai ser gerenciado pelos... Não, nunca, isso é uma parceria, isso é muita conversa, isso é muita merda, muita água ainda pra rolar. Convencê-los que nós precisamos, por favor, daquela terra. Vocês sabem gerenciar essa verba, porque não somos nós que precisamos, são todos. Sim. Não é o conselho que precisa. Não é o conselho, é a sociedade. Fiscaliza a verba. Vai fiscalizar a verba. Quem é o gestor que gerencia. Exatamente. Sim. Então essa parceria aí é que tem que ficar muito E clara. aqui tem uma coordenação de convênio clara. ainda, não é só a secretaria. Tem o grupo do WhatsApp, mas a gente sabe muito bem que o grupo, que o Rumos no Instagram e muito menos o WhatsApp vai abrigar a quantidade de profissionais, a quantidade de fazedores que a gente precisava chegar. E ainda tem a questão dos territórios. Sim. Né? Você precisa descentralizar daqueles grupos do WhatsApp e do Instagram e tentar entrar nos territórios. Né? A gente vai ter que se espraiar pela cidade para poder entrar nos lugares. Né? Mas a gente entrou com um mapeamento, eu fiz um mapeamento lá atrás, em 2000 e não sei quanto, eu fiz Quase um essa mapeamento. Esse é o Chico. A resposta é Esse quase mapeamento cultural é um projeto que tem 5 anos já e não andou. Mas olha só, o mapeamento tem que vir das câmaras setoriais, tá? Não pode ser do conselho em si, tem que ser de cada câmara setorial para você chegar, faz seu próprio mapeamento específico de cada câmara setorial. Eu fiz o primeiro mapeamento há muito tempo atrás, ficou por aquilo, e depois, em 2020, nós resolvemos fazer um novo mapeamento, até por causa da pandemia, dessa coisa toda. Vocês acreditam que pouquíssimas pessoas responderam? Acredito. Acredito. Acredito.